leitura bíblica da Palavra de Deus. Eu quero ler o texto sagrado hoje. Hoje nós queremos ler a Bíblia Sagrada em Zacarias capítulo 4, a partir do verso de número 6, que vai dizer a Palavra de Deus. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Torna-te uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a cobrarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Versículo 10: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Até o verso de número 10 nós temos lido a poderosa palavra de Deus. Com isso nós queremos fazer a nossa reflexão nesta manhã, falar para você sobre passos para grandes conquistas, baseado nesse texto que nós lemos aqui no livro de Zacarias, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10. Aí existem perguntas e eu vou começar fazendo. Quantos gostariam de participar de grandes conquistas espirituais? Quantos não querem ganhar a sua bênção, a sua conquista, ainda que seja hoje mesmo? Pois é, pois hoje, aqui neste momento, eu vou falar de Zorobabel, esse personagem pouco conhecido, mas muito usado e abençoado por Deus. Deus o chamou de Anel de Selar. Deus é capaz de realizar coisas maravilhosas através de você, mesmo que não se sinta preparado, mesmo que você ainda não tenha todas as habilidades, consequentemente já feita em você. Eu quero te dizer que Deus fará, porque Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus ele é maravilhoso. Zorobabel não se sentia preparado. Então Deus usa Zacarias para trazer uma palavra que mudaria a sua vida. Nesta passagem, encontramos 5 passos que mudaram a vida de Zorobabel e com certeza mudarão a sua vida também, as nossas vidas. Primeiro lugar, primeiro passo: dependa do Espírito Santo. Você quer ser vitorioso na sua jornada, na sua vida? O recado do Senhor para nossas vidas hoje é essa: dependa do Espírito Santo. Deus entregou uma missão a Zorobabel e disse-lhe que não poderia ser feita pela sua própria força. Tinha de depender do Espírito Santo. A força da gente é importante, mas quando chega na hora de batalhar pela obra, pelas conquistas espirituais, elas não têm força. As nossas forças se tornam inertes. Nós temos que ficar tranquilo e deixar o Espírito Santo trabalhar. Nós temos que deixar o Espírito Santo operar. Na verdade, nós precisamos depender dele, deixar que ele opere, que ele trabalhe. Nós dependemos completamente dele. Deus disse isso porque sabe que gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. A gente é perito em fazer isso. Nós somos peritos de querer ter o controle de tudo à nossa mão, não é verdade? Isso sempre falha e nos frustra. Como Deus não quer que nos frustremos, ele diz: dependa do meu espírito. Outro motivo, às vezes, nos apoiamos em outras pessoas e quando elas não atendam nossas expectativas, nos decepcionamos. Às vezes murmuramos. Daí, ele diz: dependa do meu espírito,
para você não se decepcionar, para você não viver frustrado, você precisa depender do Espírito Santo. Se alguém falhou com você, Deus não vai lhe desapontar. Ele é fiel e cumprirá o que prometeu. Eu quero te dizer o seguinte: se alguém falhou com você, Deus não vai desapontar. Mas você vai ter que ter paciência e esperar o trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus não é como o nosso. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus trabalha no seu tempo. Aí muitas das vezes ele vai olhar para você, para mim, ele vai ver que ainda não estamos preparados para o propósito que ele estabeleceu. E ele quer que nós cheguemos lá, mas ainda não é o momento. Ele espera mais um pouquinho, ele vai nos preparando mediante as provas, os tempos, os anos vão se passando e ele vai nos preparando para quando chegar no momento certo, a gente vai estar pronto para assumir aquele propósito que ele estabeleceu na vida da gente. Então ele é fiel e ele vai cumprir o que prometeu, mas nem sempre é no nosso tempo, entenda isso. Pessoas me abandonaram, saíram do meu sonho, e não foram poucos, mas o projeto de Deus não parou, porque ele nunca me abandona. Deus está levantando uma igreja que não se abala, porque a nossa esperança está nele. Zorobabel recebeu uma tarefa e Deus disse: não dependa de ninguém, a não ser do poder do meu Espírito, diz o Senhor a você. Você fará a minha obra pelo poder do meu Espírito. Então, essa é a primeira bênção que nós estamos vendo aqui, nesses passos para grandes conquistas. O passo número 1, dependa do Espírito Santo. O passo número 2, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. É o que está revelado no texto, no verso de número 7, que diz: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, torna-te a uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Então aqui nesse texto nós estamos vendo que a gente não deve olhar para as circunstâncias. Eles estavam cansados, eles estavam desanimados, eles estavam se sentindo fracos. Eles tinham uma montanha de dificuldades. Quem não tem? Então, acho que Zorobabel pensou: como vou fazer isso? Nós queremos avançar com muitas montanhas, se levantam diante de nós. Mas assim como o Senhor falou a Zorobabel, ele fala a você e diz às montanhas à sua frente: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? É esse o problema. A montanha aí está simbolizado o problema que você está vivenciando. E o Senhor está dizendo: quem é você, problema? Quem é você diante do meu servo? Nesse caso aqui era Zorobabel. Mas quem é você diante do meu servo? Quem você pensa que é o problema montanhoso? Então, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ou diante de você, que é o servo de Deus, que serve a Deus, que está no centro da vontade de Deus, essa situação montanhosa que você está vivendo, o Senhor vai fazer uma planície. Ele vai aplanar. Você não vai viver altos e baixos. Você vai viver em porto seguro. Você vai viver as grandes conquistas das grandes realidades do que Deus tem para a sua vida. No lugar do nome Zorobabel, coloque o seu nome nessa passagem. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de você se tornará uma planície. Diante de você se tornará bênçãos. O salmista declara: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Salmo 34, verso 19. A Bíblia diz também, Jesus falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. Então,
Creia agora, creia. Tudo o que tem impedido de chegar à vitória, toda montanha que está à sua frente, se moverá pelo poder do Espírito Santo. Não sei se a sua montanha se chama finanças, problema conjugal, problema familiar, enfermidade, crise, desânimo, tristeza, não sei. Hoje o Senhor diz: montanha majestosa, quem você pensa que é? Vá embora e ela será uma planície. Você será uma bênção para a glória de Deus. Então nós estamos falando sobre o tema de hoje, estamos falando sobre passos para grandes conquistas. 1. Dependa do Espírito Santo. 2. Não olhe para as circunstâncias. E número 3. Proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. Há um princípio aqui. As palavras criaram o mundo. As palavras foram aí, criaram o mundo. O Senhor disse, Deus disse, haja luz, e houve luz. As palavras criarão o mundo que você quer estabelecer. Porque as suas palavras têm poder. Provérbio 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Então, com isso, profetize a bênção de Deus na sua vida. Diga, montanha, você vai gerar uma planície. Diga, eu vou chegar lá. Diga, o Senhor está comigo. Proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. Deus vai quebrar. Ainda que ele tem, aqueles que porventura forem usados pelo maligno vão ficar decepcionados. Eles vão cair por terra, porque a obra é de Deus, a obra é do Senhor, e o plano que ele tem na sua vida não tem quem impeça. Aquilo que ele quer fazer com você não tem quem impeça. Você tem sentido uns travamentos chegando por aí, mas não se preocupe não, fique sossegado, fique tranquilo. Deus te dará vitória. Este é um ensino importante. O linguajar direciona a sua vida. Por isso proclame, por isso diga, eu vou chegar lá, eu vou receber a minha bênção. Deus está comigo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A bênção de Deus está na minha vida. O Espírito Santo me colocará lá na cidade. O Espírito Santo me colocará lá na supervisão. O Espírito Santo me colocará lá na cidade. O Espírito Santo abrirá portas porque ele tem planos e ele vai quebrando tudo porque ele é Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não se deixe impressionar por aquilo que você acha fora das suas possibilidades. Grite, Deus abençoe, Deus abençoe. Mude as circunstâncias com essa ferramenta poderosa que Deus lhe deu. Fique em pé e olhe para a igreja, levante as suas mãos e grite, Deus abençoe, Deus abençoe. Pegue a sua carteira e diga, Deus abençoe, Deus abençoe. Olhe para o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo e diga, Deus abençoe, Deus abençoe. Faça isso com tudo que lhe pertence. Diga um ao outro, Deus abençoe, porque é essas palavras que vai te dar a bênção. Esse é o terceiro ponto, proclame as bênçãos do Senhor na sua vida. E em quarto lugar, no quarto passo para as grandes conquistas, nós estamos falando sobre esse tema. Em quarto lugar, não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Não abandone o projeto, aquilo que Deus tem. Nunca se esqueça, Deus é capaz de concluir o que começa. Eu não sei o que tem lhe impedido das conquistas, mas Deus vai agir e você vai dizer, milagre, porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus poderoso. Agora, não abandone o projeto de Deus para a sua vida. Foco. Nesse momento você precisa de foco, porque você tem vivido uma vida de oscilação. E Deus está dizendo, não abandone o projeto. Não abandone o projeto. Amém?
E em quinto lugar e último, para encerrar a palavra, não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas. Zorobabel iniciou desprezando as coisas pequenas. Deus enviou-lhe Zacarias para encorajá-lo. Ele acreditou e alcançou grande êxito. Não despreze as pequenas coisas, pois temos um Deus grande. Esta é a mensagem de hoje. Se Deus fez com Zorobabel, quando tudo era muito pequeno, fará com você, fará conosco. Ele tem a bênção. Eu vou encerrar lendo. O meu começo parecerá modesto, mas o meu futuro será de grande prosperidade. Jó capítulo 8, verso 7. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e lhe tornei muitos. Isaías 51, versículo 2. Talvez você não se sinta nenhum, mas um zero. Quem sabe se você não está pensando isso. Mas se você tiver Deus com o um, esse zero terá grande significado, porque o zero, você, nas mãos de um Deus, se tornará milhares, porque Deus tem um milagre. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós aprendemos coisas tremendas hoje aqui nessa reflexão. Lembremos-nos delas. Elas transformarão sua vida. Eu quero repetir dizendo: dependa do Espírito Santo. Não olhe para as circunstâncias. Proclame as bênçãos do Senhor. Não abandone o projeto de Deus. Não despreze as pequenas coisas. E com isso eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito Santo lhe dê vitória, graça, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja presença nós estamos. Que mensagem linda, tremenda e poderosa para o nosso coração. Eu sei que o Senhor tem falado aos milhares, aos milhões de vidas espalhadas pelo mundo. São vidas preciosas e graciosas que estão, Senhor Jesus, sendo alimentada pelas Escrituras e pela Palavra de Deus. Senhor, nós o amamos, nós o louvamos e nós o glorifiquemos, porque Tu és único de ser adorado, glorificado nos céus e na terra. Papai justo, santo e poderoso, nós o pedimos que o Senhor abençoe as famílias, abençoe o nosso lar, a nossa casa, e nos dê bênçãos sem medidas. Ajuda, Senhor, o Teu povo, a nossa nação. Usa de compaixão e de misericórdia. Nós estamos aqui para a glória do Teu nome. Nós estamos aqui para anunciar a Tua palavra. Abençoa o meu ouvinte que está nesse momento a nos ouvir. Que o Teu Espírito Santo nos encha de graça e de vitória neste dia, no nome de Jesus. Amém.